Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Ribas em Movimento e hoje nós vamos falar sobre uma temática que movimenta a nossa vida, que são as relações amorosas, ou seja, o desafio da vida a dois. E olha que não é fácil, hein? As pessoas, mesmo insatisfeitas, as pessoas, mesmo tendo uma vida sem graça, continuam vivendo anos a fio uma relação amorosa que de amorosa não tem nada. Mesmo no século XXI, amor, sexo, relacionamentos ainda continuam sendo um mistério. Porque desde os tempos mais antigos da civilização, o amor passou por inúmeras interpretações, vindas de todos os cantos do mundo. E atualmente, na estrutura que nós temos, que nós conhecemos, se ama a família sem discussão. Agora, quando se trata de uma relação que envolve prazer, aí tudo se complica. O amor, gente, as relações amorosas, elas ocupam um grande espaço na nossa vida. E como vivemos numa sociedade capitalista, machista, patriarcal, opressora, nós vivemos isso, somos fruto de todos esses ditames do mando e obediência, que gera extremamente processos de opressão, de posse, ciúmes e essa correlação de força aprisionando principalmente as mulheres em relações nada satisfatórias. Mas como as pessoas têm muito medo do novo, porque o novo gera insegurança, e pensar em novas formas de amar, em novas formas de se relacionar, em novas formas de viver o sexo e todas as coisas que nos dão prazer, nos assustam muito. Mas o novo está vindo aí. E por isso que a gente diz que o amor e a mentalidade estão se transformando. Por quê? Porque o amor é uma construção social. E as mentalidades, aos poucos, estão desenvolvendo potencialidade onde as pessoas querem construir seus projetos. E aí eu digo, aí está a esperança de amores reais, de amores revolucionários e principalmente amores onde ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem o poder de controlar a vida do outro. Porque não somos mercadoria para sermos propriedade de alguém. Não amamos como os nossos pais. Nossos filhos não amam como nós. Por isso que precisamos conversar, nos interrogar e pensar em futuras formas de relações e principalmente colocar um ponto de interrogação e refletir sobre as nossas relações atuais, para que elas sejam satisfatórias, para que seja gostoso estar com o outro e ter prazer de estar com teu companheiro ou tua companheira, porque o importante é a nossa saúde nesse mundo que oprime as mulheres em todas as formas. Então, a mulher ter autonomia numa relação para ir e vir não é fácil. Por isso, a importância do vídeo de hoje. Mas eu também queria fazer um convite a todos vocês e compartilhar com vocês uma alegria muito grande, que hoje eu estou de aniversário. Eu e o meu companheiro Miguel, no mesmo dia, 14 de agosto. Então, hoje é um dia para se comemorar muito. E a gente gostaria de comemorar, sim, com coragem, novas formas de amar, sem preconceito, sem protocolos, sem rótulo. E muito do que nós vamos conversar hoje tem a ver com a nossa história, com a minha construção há mais de 14 anos com o Miguel, a nossa construção social, que aos poucos a gente foi se desvelando, se construindo com amor, com parceria, com lealdade. Então, parabéns para todos os leoninos do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta, da historicidade e do protagonismo de todas nós mulheres. E também de todos aqueles que estão na caminhada conosco. Se inscreva no canal, toca o sininho, compartilha, curtam, comente, deixem sugestões para os próximos vídeos. E assim a gente pode atingir o maior número de mulheres possível. E essa temática é muito cara para mim. Porque há mais de 18 anos eu venho desbravando essa temática de vida, de experiência e de saúde amorosa. Eu venho estudando,
eu venho fazendo cursos, eu venho vivendo alguns aspectos para que a gente saia desse modelo tradicional que nos ensinaram a vida toda. Que para ter uma relação amorosa tem que seguir esses preceitos. Tem que se fechar a dois. A realidade que nós vivemos mostrou que as coisas não são bem assim. E quando falamos das mulheres numa relação amorosa, buscar sua autonomia é um processo muito denso e muito difícil. Porque fazer com que o nosso companheiro ou a nossa companheira perceba e pense sobre esses padrões que muitas vezes nos deixam insatisfeitos e muitas vezes, além da nossa insatisfação, a gente segue fazendo porque foi assim que nos ensinaram. E sair desse cerceamento é um processo muito doloroso e conflituoso. Para a mulher, principalmente. E para o homem é deixar de ter o controle sobre as relações de mando e obediência em todos os sentidos. E principalmente numa relação amorosa. É fundamental, quando eu falo numa relação amorosa, que é fundamental respeitar o outro, o seu jeito de ser, é fundamental numa relação a liberdade de ir e vir. Ou seja, quando tu respeita o jeito do outro ser, de pensar e de agir, e que não haja o controle, que é uma das coisas piores que temos, que é o motivo de grandes brigas, porque ninguém tem o direito de controlar a vida do outro. Quer dizer, às vezes as pessoas permitem ser controlada porque tem um motivo maior para controlar o outro depois. Mas se você respeita a pessoa, mas se você aprende que é saudável ter amigos inseparados, que ter amigos e programas diferentes, as coisas se tornam mais saudáveis. E por que eu falo isso? Vamos lá. Vocês já observaram, quando vocês vão num restaurante, que tem um casal que mal se olham, mal se falam? Eles pedem o cardápio, eles comem, ninguém fala, não existe uma conversa entre os dois. Se tiver uma TV, o cara vai ficar assistindo a TV, a mulher olhando o celular ou qualquer coisa. O que significa isso? Isso significa, então, que eles não se amam mais? Nem sempre é assim. Às vezes, eles continuam se amando. Mas o que acontece é que não tem mais assunto para conversar. Porque a relação amorosa que nós aprendemos é fechada. O homem e a mulher é um ser único, que é a história do amor romântico, que eu vou trazer os aspectos do amor romântico, que é um dos vilões de toda a relação amorosa, satisfatória e feliz e prazerosa das pessoas. Porque as pessoas se fecham nas relações porque acham que isso é o certo. Eu achei a tampa da panela, ele é a minha cara metade, tudo que eu faço eu conto pra ele e assim por diante. Até os anos 60, isso até funcionava. Porque nós não tínhamos tantas possibilidades. Hoje as pessoas recebem muitos estímulos. E não é só estímulo. Hoje as pessoas querem protagonizar suas vidas. E principalmente a mulher. Ninguém hoje está sacrificando os seus projetos, a sua vida, só para ter alguém ao lado. Isso é uma das mudanças fantásticas dessa mudança de mentalidade que vem aí. Onde o amor romântico ele está ficando para trás para dar ares às novas formas de viver, amar e se relacionar. Estamos tão acostumados com essa forma de relacionamento que quando a gente encontra um amigo sozinho mais de uma vez, a gente já começa, será que eles não estão bem? Será que eles estão se separando? Por quê? Porque não é normal a forma, nesse modelo de relacionamento, as pessoas terem vidas inseparadas. E aqui hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão do triângulo amoroso. O que é um triângulo amoroso? É as pessoas estarem numa relação, mas mesmo assim ter suas vidas preservadas com seus projetos, com suas lutas e também, e o mais importante, ser dona
das suas vontades, dos seus desejos. Porque é isso que protagoniza, é essa energia que faz com que você levante todos os dias, vá trabalhar, saber que tu é dona da sua vida, mesmo que você também tenha um companheiro, porque o companheiro, ele não é a coisa mais importante da sua vida, ele é uma das coisas mais importantes. Então nós vamos trabalhar com o triângulo amoroso. A mulher com a sua vida, com seus projetos, o homem com a sua vida, seus projetos, e a relação dos dois que se encontram em algum ponto. E quando ambos respeitam esse triângulo amoroso, a tendência é cada vez mais a ter uma relação amorosa com prazer, com assunto, com parceria, que a liberdade vai ser a base desse processo. E quando eu falo em liberdade, eu não estou falando aqui de libertinagem. Eu estou falando de liberdade de corpos, liberdades de mente. É tu se sentir dona da tua vida. E isso vai construindo um processo que se chama ninguém é dono de ninguém. Mas nós queremos estar junto. Ou seja, é você ter todas as possibilidades aí, mas eu continuo querendo ter esse companheiro. A busca de um amor, de um par amoroso, viver uma história bacana, com lealdade e amor, sempre foi o objetivo da maioria de nós. Porque amar é muito bom, né, gente? Cá pra nós é uma das coisas que abrilhantam a vida da gente. É muito bom a gente amar. Mas nos ensinaram daquela forma que eu já relatei pra vocês. E durante muito tempo a única felicidade era isso: casar, ter filho e ser felizes para sempre. Coitada daquelas que ficassem pra titia. Era uma desgraça na família ter uma filha, ter uma irmã que não achou um companheiro. E o que a nossa sociedade determinava? A mulher acabava ficando com qualquer um só para não ficar sozinha. Mas isso tem uma explicação. Os estudos nos mostram que desde a nossa origem, esse anseio amoroso, essa loucurada pra gente achar aquele companheiro, aquela coisa gostosa e viver aquela história, aquela harmonia amorosa, os estudos vêm mostrar para nós que recupera aquela sensação antes do nosso nascimento no útero. Porque no útero, quando a gente está lá quentinho, é o único lugar que nós temos que é atendida todas as nossas necessidades. Quando a gente nasce, aí o nosso nome muda. Aí o nosso nome se chama luta. A gente tem que chorar para comer, a gente luta para comer, e a mulher então nem se fala nessa sociedade machista, patriarcal, capitalista, exploradora do nosso trabalho. A gente tem que lutar para viver, para sobreviver e não morrer. E lutar triplamente para poder ser dona da nossa história e protagonizar. Não esquecemos que nós estamos 30% atrás do homem nas lutas das nossas conquistas de ocupação dos nossos espaços. E não pelo fato das nossas potencialidades, mas o fato pela ideologia que essa sociedade impõe para nós, que só o fato dele ser homem, ele já está na nossa frente. Quero deixar claro aqui, gente, não é nada grave desejar um par amoroso. É ótimo a gente querer ter alguém ou qualificar a relação que nós temos. Mas acreditar, o problema mais grave é acreditar que isso é a única forma de viver bem, se tiver um par amoroso. Nós somos frutos de toda essa estrutura social. Então, essa correlação de força, o tempo todo que vivemos, que lutamos, principalmente nós mulheres, esse processo de protagonizar a nossa vida é muito árduo. Eu falei contra o amor romântico. Eu quero dizer para vocês assim, ó, a origem do amor romântico se deu ali no século XII, mas ele foi se desenvolver mais ali no século XIX, principalmente ali em 1940, ali com a Revolução Industrial, onde o modo de organização social passava por novas formas de produzir, de explorar a força de trabalho das pessoas, e quando se ratifica o núcleo familiar, ele foi consolidado. Além da Revolução Industrial, nós tivemos também uma coisa que enfatizou, direcionou e fundamentou o amor romântico, que foram os filmes de Hollywood, o Felizes para Sempre. E naquele processo, a mulher era o quê? Era silenciosa.
O formato da família nuclear, que muitas vezes ainda hoje permanece muito forte, a família tradicional brasileira. Naquele momento, os Estados Unidos estavam explodindo o consumo e um dos formatos do amor romântico facilitava esse processo. Então, para vocês verem que amor, sexo, política, relacionamento estão sempre correlacionados. Então não dá para falar de qualquer assunto da nossa vida sem falar desses processos da nossa sociedade e como ela está organizada. Então, os filmes de Hollywood, Felizes para Sempre, ajudou a construir esse formato de idealizar o teu parceiro, a tua parceira. Antigamente, o casamento não era por amor, o casamento era para que as pessoas, as famílias, continuassem com suas heranças, era por questões financeiras. A partir do século XIX, depois de 1940 em diante, que foi se consolidando uma coisa que foi fantástico, tu escolher o teu próprio companheiro, a tua própria companheira. Mas como o amor romântico, ele trouxe aspectos muito perigosos e graves, que levou a muitas frustrações e doenças de todas nós, mulheres principalmente, e de todas as pessoas, foi que a idealização do outro. O que significa isso? Significa tu dar características para o parceiro do qual ele não tem. Aquela personalidade que tu projetou no outro, que era o que tu queria, que é a busca da metade da laranja, o que aconteceu? No dia a dia não tinha como sustentar a união a dois. Porque o dia a dia expõe quem nós somos. E graças às mentalidades estarem mudando, as coisas estarem se transformando, como diz a música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo de um jeito que já foi um dia. Tudo muda, tudo se transforma e tudo sempre mudará. Graças a Deus, né? Que as coisas mudam. Essas formas de perceber que a relação a dois é muito mais do que as características que damos para ela. Isso faz com que muitas vezes essas frustrações e esses sacrifícios que fazemos para estar com o outro deixa de existir. Porque na idealização, tu queres aquela pessoa. E aí aquela pessoa não consegue ser. Tu se desencanta. E aí aquela frase básica que sempre se fala quando os relacionamentos estão balançados, chacoalhados. Você não é como eu pensava. Cadê o Felizes para Sempre? Então, essa idealização do amor romântico, ela mata a singularidade das pessoas. E as pessoas tentam ser o que não são, e aí se frustram, adoecem e procuram inúmeras formas de se ajudar. Tanto é que nos consultórios, no estudo que eu fiz com a Regina Navarro, 80% das mulheres casadas vivem a solidão a dois, porque não tem mais o que conversar. Porque as coisas têm que manter uma família, uma relação amorosa, que de amorosa não tem nada, mas aquele processo, ela está cerceada ali, né? E ter coragem para sair desse processo, protagonizar outras formas de viver e amar, até mesmo dentro da própria relação, é muito difícil. E todas essas frustrações e todos esses processos faz com que a mulher consiga um outro patamar na sua vida. Então, na época lá da Revolução Industrial, na época que as mulheres não tinham voz, ficavam em casa, e se trabalhassem, elas voltavam para casa bem quietinha. O amor daquela época foi um remédio, porque era uma época histórica de muitas inseguranças, de muita solidão, de muitas contradições sociais. Então a pessoa chegava em casa e tinha aquele amor, aquele aconchego. Então o amor, ele se tornou nobre na vida das pessoas a partir ali da Revolução Industrial. E a ideia de ter alguém e escolher e ser felizes para sempre era inovador. Gente, eu quero dizer aqui, ó, que quando eu falo que eu sou contra o amor romântico, não quer dizer que eu sou contra o homem ou a mulher mandar flores, jantar à luz de vela, fazer coisas mais românticas. Não tem nada a ver. A ideologia do amor romântico é a idealização que faz com que as pessoas não sejam elas mesmas, reais dentro de uma relação. Tanto é que no primeiro momento pode até ser empolgante.
Mas depois vem o sofrimento. Depois você imagina assim, eu criei algo que não existe. E se dar conta disso é muito dolorido. Essa simbiose nas relações. Imagina um ser humano ele ser capaz de tantos depositários e projeções afetivas e exigências também. Porque a gente exige. Porque, gente, não nascemos assim, a gente vai aprendendo a se relacionar. A gente vai repetir o que nos ensinaram. Mas romper com esse processo e criar novas formas é onde a gente começa a pensar, a observar, quando a gente está inquieta com alguma coisa, e aí a gente começa a pensar, a se interrogar também. Como é que podemos colocar no outro que ele seja o homem perfeito ou a mulher perfeita? Porque a idealização do amor romântico é isso. Ele tem que ser um bom amante, ele tem que ser um bom provedor, ele tem que ser isso, ele tem que ser honesto, ele tem que sair para viajar comigo, ele tem que sair para tomar café, ele tem que falar também sobre política, ele tem que resolver alguns pepinos. Então, gente, ufa, nenhum ser humano dá conta de tantas responsabilidades afetivas e amorosas. Por isso, quando a gente fala do movimento dialético da vida, que ela é revolucionária e cheio de chacoalhos, eu tô dizendo que cada um tem que ter a sua vida. Não que um não possa auxiliar o outro, mas olha os dedos das nossas mãos. Nós não temos só um dedo, nós temos vários para possibilitar a nossa organização enquanto pessoa, enquanto vida e nas nossas relações também. Olha um dente! Nem o dente tem uma só raiz. Nós precisamos ter vidas, nós precisamos ter amigas, amigos inseparados. Nós precisamos ter vida, ser capaz de protagonizar a nossa vida e chegar e contar para o nosso companheiro os projetos e as coisas que estamos fazendo. Ele pode até no início não querer concordar, relutar, porque faz parte da ideologia machista patriarcal, porque eles têm o controle. Eles que dizem, não, fulana, tem que fazer isso, isso é melhor para ti. Não, o que é melhor para nós, nós sabemos enquanto mulher. E a grande pergunta vem, como amar sem idealizar? Como amar pessoas reais? Como nos desnudar para com o outro ou para com a outra? Como a gente vai reaprender a tudo que nos ensinar? Então, como vamos respeitar o outro na sua individualidade? E isso está fundamentado no companheirismo, na parceria, na lealdade e na solidariedade, que são elementos fundantes de um amor real. Ou seja, que é fruto de duas pessoas que querem estar junto e não por obrigação, mas porque querem construir uma relação legal. E isso não é fácil. Essa autonomia da mulher numa relação vai passar por muitos rompimentos, tanto o nosso quanto o do companheiro. Porque romper com o machismo de poder, de posse, nossa, não é fácil. É necessário muita conversa, é muito caminhar lado a lado. E as experiências do dia a dia que vai mostrando, porque tu passa a indagar, a observar essas relações. E aí tu tem que estar falando, explicando, e tu tem que estar construindo. Quando eu falo desse triângulo amoroso da filósofa Elizabeth Badinter, que é introduzir um novo significado de amor nas relações, ela quer dizer assim, ó, que essas mudanças, isso vai ocorrer. Porque por mais relutante que muitas vezes alguns vão ter, muitas pessoas já estão caminhando nesse processo. É só a gente olhar um pouco atrás, olha só a questão da transição das mentalidades e da vida. Antigamente a mulher só podia casar virgem. Ai daquela mulher que não sangrasse no dia da sua noite de núpcias. Ela era devolvida para a família. E sem pensar o que era a mulher que se separava, ela era rechaçada. E os filhos dos pais separados eram quase que anormais. Muitas escolas chegavam a pedir que os pais retirassem os filhos da escola. Então assim, ó, e detalhe, e todas essas mudanças e todas essas coisas, a culpa era sempre da mulher. A culpa sempre foi da mulher. Então, essa tradição sempre foi muito mais importante. Essas crenças, essas tradições, essas formas arcaicas de se viver e se relacionar, baseado no mando, a obediência e o controle, elas
eram mais importantes que a própria felicidade das pessoas e dos seres humanos. E as revistas da época contribuíram muito com isso, porque ensinavam as mulheres a ser mais meigas, ensinaram as mulheres a serem mais calmas, a aceitar, a serem mais passivas, mais educadas, mais isso e mais aquilo. Então as revistas ensinavam isso. Tanto ensinaram que as mulheres pegaram nojo de sexo. Muitas mulheres não gostam de sexo. Por quê, gente? Porque todo esse fruto, a mulher sempre passiva, sempre sem voz e vez, aquilo foi se tornando uma coerção. Não era mais prazeroso. E sendo que o sexo é vida, é energia vital, orgânica, libera endorfina, lubrifica a autoestima da mulher e suas potencialidades. Uma mulher bem resolvida na sua sexualidade, nos seus protagonismos, ela tem condições muito mais e saúde muito mais fortalecida para seguir em frente. E essa é a nossa luta, gente. A nossa luta para que nós tenhamos um triângulo amoroso. Então, quando eu falo de uma relação legal, prazerosa, toda relação precisa de uma ligação. A necessidade do distanciamento dos casais é fundante. Porque se não tem um distanciamento, se não tem uma ligação, não tem como ter uma relação. Quando tu é único numa relação, como é que tu vai ter ligação? Se perde nesse processo. O homem ter a vida dele, a mulher ter a vida dela e eles terem as relações a dois, esse triângulo amoroso favorece e produz uma coisa que eu ratifico. Ninguém é dono de ninguém. Respeitar o ser humano como ele é, respeitar a mulher em todas as suas vontades, desejos e lutas, meu Deus, isso é o que nós lutamos o tempo todo. Não é fácil. Essa ressignificação de amor faz com que eu escolha estar o outro, não por sacrifício. Não vou sacrificar mais os meus projetos de vida só para ter alguém ao lado. E desejo a todos um novo desenho de uma relação para cada um. Que cada casal possa construir seus próprios códigos, pensando nessas questões. Porque as novas possibilidades estão dadas. Olha os anos 60. Se não fossem os movimentos de contracultura, o movimento hippie, o movimento gay, o movimento da mulher nem se fala. A pílula, então, que foi revolucionária na forma da mulher continuar a viver e a lutar? Se não for assim, gente, pode acreditar no que eu estou dizendo. A frustração, ela é inegável. Ela vem. Vem a frustração, porque a idealização tu não consegue sustentar por muito tempo, e aí os felizes para sempre vai embora. Tem que ser felizes, o para sempre tem que ser agora, não para mais adiante. Hoje estamos vivos, hoje lutamos para ter momentos de facerice e de prazer a dois. Não amanhã nem sabemos. E muito mais com a pandemia. E todo esse processo que eu falo, eu não falaria se não tivesse os estudos. Olha o número e o alto índice de divórcios e separações nos últimos 5 anos. Subiram 260%. Claro, as pessoas estão vendo que elas são muito mais importantes do que sacrifícios. Sua vontade de viver é muito superior a tu se fechar num mundinho para ficar ali só para dizer que tu tem uma relação amorosa. Isso é muito pouco. As pessoas querem muito mais. Assumir isso é um processo que eu luto diariamente e eu vou construindo e eu vou brigando e eu vou lutando, porque as pessoas muitas vezes acham a gente radical demais. Não é radical. A gente quer ser feliz, a gente quer ser leve, a gente quer se sentir liberta. A gente quer, tipo assim, eu quero fazer tal coisa e não ter que pedir autorização para ninguém. Despir de todos esses protocolos, padrões, preconceitos, esforços, isso é necessário para que a gente possa ter uma vida mais favorável, mais satisfatória, mais prazerosa e mais faceira. Coisa boa se a gente
ter a felicidade de ter ao lado uma pessoa que queira construir esse processo conosco. Há mais de 14 anos eu estou nesse processo com o Miguel e é uma luta, e é um prazer, e é um aprendizado constante o tempo todo. Até quando a gente não sabe, né? Até hoje a gente está construindo relações bem mais leves do que no início e a gente vai formando novos códigos de liberdade, se libertar dos cerceamentos, dos padrões, dos rótulos. Quando fala casamento, chega minha bala, porque para mim casamento está todo ligado a essas idealizações românticas, porque eu já passei por um casamento assim, que seguia todas essas normas, só saía se o companheiro saísse. E a frustração veio certo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez as coisas não seriam dessa forma. Mas a vida é cheia de possibilidades. E são esses momentos que as tornam mais especiais. Continuar casando e repetindo aqueles padrões que já existem, a gente vê, é cheio de piada, né? Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar. Mais ou menos assim, esses jargões mais pejorativos assim, né? E a gente quer defender, sim, relações amorosas construídas, revolucionárias, libertas, mas que o casal organiza essas formas, essas normas de viver de forma mais leve. Eu acho que cada casal... Só o fato do casal parar para pensar e conversar, que é uma coisa muito difícil, os casais não se conversam, não dialogam. Então, esse processo, quando os dois estão dispostos a construir novas formas de amar, viver e ver as coisas de outra maneira, tudo flui melhor e com muito mais paixão. Chega de até que a morte nos separe, e sim até que a vida nos dê mais facerice. Esse é o recado que eu quero trazer para todas vocês, principalmente para as mulheres, dona da sua história e dona dos seus protagonismos. Nesse vídeo, Ninguém é Dono de Ninguém, tem muitos aspectos ainda a ser explorado. Um deles é o tão polêmico poder da exclusividade numa relação. Mas isso ficará por um próximo vídeo, que é muito polêmico, que nós conversaremos mais adiante. Curtem, compartilham se gostarem, reproduzam, toque o sininho para que possamos estar mais próximas umas das outras e de todos aqueles que estão junto. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. E um bom final de semana, que eu vou comemorar muito hoje o meu aniversário com o do Miguel.